Olá, irmãos, no De Casa em Casa desta semana, iremos refletir um pouco sobre Romanos 13, dos versículos 8 a 10, uma dívida de amor. Quando nós falamos sobre dívida, sempre vem na nossa mente algo ruim, né? Uma dívida financeira, um financiamento que a gente fez, ou algo que a gente não conseguiu pagar, né? Mas a dívida que nós falamos aqui, essa dívida de amor para com os irmãos. Né? Em 1 João, no capítulo 4, ali a partir do versículo 7, né, até o versículo 20, sobre a importância de amarmos os irmãos e como Deus age através de nós quando amamos os nossos irmãos. Então ele fala ali, né, que amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então a gente percebe que nisso se manifestou o amor de Deus, né? Em nós termos amado. Só que existe uma receita para tudo isso, né? Nós não viemos com o amor, né? Para que isso pudesse acontecer, para que a gente pudesse manifestar esse amor de Deus, foi necessário que o Senhor nos amasse primeiro. E podemos ver também pelo texto de Romanos 13, 8 ali, quando o apóstolo Paulo diz que não devemos dever nada a ninguém, exceto o amor, porque ele sabia exatamente que para nós como discípulos seria impossível, nós não devemos o amor, porque este amor que nós precisamos ter, né, um pelo outro, e este amor até mesmo que temos para com Deus, ele é fruto daquilo que o próprio Senhor produz em nós, né? E eu me recordo do texto de Romanos 5,5 que diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração, ou seja, o próprio Deus providencia os meios para que nós possamos amá-lo. Então, por essa razão é que nós somos inteiramente devedores ao Senhor para podermos expressar esse amor que é necessário para com Ele e para com aqueles que estão à nossa volta, os nossos irmãos, nossos amigos e pessoas que nós vamos ter de alguma maneira um contato. Né? E ainda vai mais além, né? No versículo 9 desse capítulo de Romanos 13, ele vai relatar uma série de pecados que nós podemos cometer, mas à medida em que ele vai descrevendo, ele disse, entretanto, o cumprimento da lei consiste nisso, em que nós devemos amar, e ao amarmos, né, nós vamos cumprir toda a lei. Amém. Então, a importância de nós entendermos, né, que a fonte da nossa obediência, a fonte do nosso relacionamento para com Deus e para com aqueles que estão à nossa volta, sejam eles irmãos em Cristo, sejam familiares, sejam amigos, conhecidos, ou mesmo aqueles para quem nós vamos falar desse Senhor, desse Evangelho que nós vamos proclamar, essa fonte precisa ser Ele. E ao obedecermos, ao amarmos, ao manifestarmos este amor que vem dele, nós cumprimos com toda a lei. É verdade, né? E o Senhor, Ele nos convoca, né, para que a gente não seja apenas pessoas que ouvem, né, que leem, mas o amor que Jesus fala aqui é um amor prático, né? Amar o irmão, ele não é somente dizer eu te amo, né? Eu te amo muito, querido, né? Mas realmente praticar esse amor, né? O irmão tem uma necessidade, vai lá, supre a necessidade do irmão, ajuda a suprir essa necessidade do irmão, e às vezes essa necessidade nem é financeira, muitas vezes o irmão precisa conversar, né? Ele precisa desabafar, ele precisa de uma oração, ele precisa ser consolado, né? O amor, ele precisa ser prático, né? Nos trazendo a agir para ajudar o nosso próximo, né? E aí a gente lembra, né, que o Senhor, ele nos fala no texto de João, né, quando ele diz aos discípulos que novo mandamento lhes dou, que amemos uns aos outros, né? Esse daí é a forma como o Senhor, ele acaba nos dando um desafio, né? Quantos já não tiveram a dificuldade, né? Tem aquele irmãozinho ali, né? Eu amo mais esse aqui ou aquele ali, mas o Senhor, ele é muito prático quando ele diz isso, né? Ele não diz ame aquele, não ame esse, ou ame quem você pensa que deve amar, mas ele diz ame-nos uns aos outros, né? Então o Senhor, ele nos provoca
nesse papel também, né? Não somente de palavras, né? Mas de coisas práticas que a gente deve fazer, assim como pagar um financiamento, né? Eu pagar o financiamento, pego o boleto, pego o meu salário, vou lá e pago aquilo que estou devendo, né? Assim é a dívida de amor com o Senhor, sendo prático naquilo que Ele nos chamou, né? E a nossa esperança sempre, né, e a palavra que nós queremos deixar de encorajamento para cada um dos amados irmãos é que Filipenses vai dizer que é Ele quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, né? Eu gosto muito de lembrar que esse versículo está muito conectado com o versículo seguinte. Ele diz, né, é Ele quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, fazei, pois, tudo sem murmuração, né? Então, após essa palavra de Paulo aos Filipenses dizendo que nós precisamos crer que é o Senhor que efetua através de nós, ele também diz que nós respondemos a essa ação do Espírito Santo sobre nós. Então, porque nós cremos que Ele efetua em nós todas as coisas, nós então fazemos em obediência, né? Então há uma santa combinação entre aquilo que Deus expressa através de nós e aquilo que nós respondemos para com o que Ele está falando e nos levando, né, a essa obediência, né? Amém. Tem uma parte desse texto aqui que me chama bastante atenção, né? Ele fala no 13 assim, né? Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e dado testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós, né? Então, nós precisamos crer, né, que esse Espírito de Deus, né, que foi nos dado por amor de Cristo, né, nos enviou esse Consolador, né? Esse amor ele permanece em nós, né? E esse amor se manifesta através de nós, através desse Espírito. Nós não podemos amar sem termos a consciência que cremos no nosso Senhor, né, e que temos esse espírito de amor dentro de nós, né, e que o Senhor precisa e quer se manifestar na vida de cada um de nós. Então a gente precisa utilizar isso tanto para a nossa vida, para a nossa família e para com os nossos irmãos, né, amar os nossos irmãos de uma forma verdadeira, de uma forma genuína, né, porque o grande desafio é, né, amar assim como Cristo nos amou. Amém. Amém. Encorajamos cada um de vocês a buscarem o Senhor, que é a fonte de amor, né? Então tudo vem dele. Amém. Né? Romanos 11:36 vai dizer que é por ele, por meio dele, para ele que são todas as coisas. O amor precisa vir dele, precisa retornar para ele através da nossa atitude, através da nossa vida, através dessa comunhão com aquele que é a fonte do amor. Nós vamos poder expressar amor e alcançar ao próximo e dar testemunho da vida de Deus, do amor dele, através de cada um de nós. Amém. Amém. Deus abençoe cada um. Deus abençoe.